Paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué aqui, logo após a morte de Moisés, o Senhor fala com ele, né? Josué foi aquele que foi o sucessor de Moisés na obra. Josué foi aquele que deu continuidade à obra do Senhor depois da morte de Moisés. Então, Josué foi aquele que introduziu o povo, passou pelo Jordão, introduziu o povo na terra de Canaã. Mas logo após a morte de Moisés, o Senhor, ele traz a Josué um segredo, né? Um conselho. E esse conselho, irmãos, ele perdura até nos dias de hoje. Porque o Senhor orienta Josué a aplicar o seu coração, a sua vida, a lei do Senhor, a meditar na lei do Senhor, a considerar a lei do Senhor, a não tomar nem um posicionamento, uma atitude sem antes consultar o Senhor, consultar a palavra de Deus. E isso é um conselho para a nossa vida também, principalmente, irmãos, para os dias de hoje. Quantas vozes há no mundo, né? E todas elas têm um significado. O Senhor, nós sabemos pela palavra de Deus, que está escrito ali no livro de Hebreus, capítulo 1, e diz que o Senhor, nesses últimos dias, fala pelo Filho. Então, se essa voz não é a voz do Filho, nós não podemos ouvir, irmãos. Porque a única voz que traz vida para nós e faz os nossos caminhos prosperarem nele é a voz do Filho de Deus. Então Josué aqui, agora ele está sozinho, no sentido, ele não tem mais Moisés, não tem mais a experiência de Moisés, não tem mais aquela visão. Ele sempre estava perto de Moisés. Josué era o servidor de Moisés. Agora, aquele a qual ele servia não estava mais. Mas o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor sempre nos deixa com a sua palavra. Irmãos, Deus tem comprometimento com aqueles que Ele chama. Você sabia que Deus não tem comprometimento com qualquer pessoa? Não é porque se fala no nome de Deus que está se fazendo a vontade de Deus. Aqui Josué foi chamado, foi separado, foi ensinado, foi lhe dado graça e sabedoria para conduzir o povo do Senhor. E o Senhor era com ele. Quantas coisas Josué fez no nome do Senhor? Quantas batalhas, né? Quantas coisas. Guiar um povo não é fácil, irmão. E era uma multidão. Pensa aquele povo que estava no Egito, que foi para o deserto, que ainda que o Senhor fez uma separação, porque eles desobedeceram ao Senhor, mas ainda eles andaram mais 40 anos. Quantas pessoas ali naquele deserto foram nascendo, foram crescendo,
E Josué foi fiel até o fim. Mas porque o coração dele estava inclinado, antes de fazer qualquer coisa, a considerar a lei do Senhor. O que dizia a lei do Senhor? O que o Senhor falava na lei? O que o Senhor deixou escrito e declarado na lei para que o povo fizesse, em todas as áreas da sua vida. Não era assim, como o brasileiro usa um ditado, né? Cada um para si e Deus para todos. Isso é um ditado popular brasileiro, né? Deus tem comprometimento, irmãos, com a sua obra. Deus tem comprometimento com aqueles que foram chamados por Ele. Deus tem comprometimento com a sua casa. Porque um dia, lá em Mateus, está escrito que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quem disse isso foi o próprio Senhor, foi o próprio Filho de Deus. Então ele tem comprometimento com a palavra dele. E ele vem edificando. E nós precisamos compreender essa edificação. Nós vamos compreender com que o Senhor Jesus edifica a sua casa. Ele edifica a sua casa não é com qualquer material, irmãos. O material que o Senhor usa para edificar a sua casa não é perecível, é eterno. Então nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo para compreender a forma que o Senhor está edificando as nossas vidas. Amém? Então nós vamos conduzir esta obra na minha vida, como Josué conduziu aquele povo até o fim. Eu devo conduzir essa boa obra até o fim de uma maneira que o Senhor seja glorificado, irmão. A obra do Senhor não tem nenhum relacionamento com aquilo que é humano, mas sim com aquilo que está dentro do Filho dele. Foi para isso que o Senhor morreu, para juntar dois povos em um povo só. Você sabia disso? O povo de Deus andava disperso, e Jesus morreu naquela cruz para unir esses dois povos, de dois povos fazer um em Cristo. Ou seja, havia dois pensamentos, agora há um pensamento. Havia dois corações, agora há um coração. Havia dois sentimentos, agora há um sentimento. E todos esses de Cristo. Não é o meu sentimento, não é o meu pensamento. É o pensamento do Senhor, é o sentimento do Senhor. Que haja em vós, Paulo fala, né, em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então nós precisamos pedir para o Senhor passar a sua palavra em nós, para nos limpar de todo pensamento que não seja o pensamento do Senhor. Nós, humanamente falando, o homem é cheio de pensamentos, é cheio de ideias, não é verdade? Mas todas essas ideias, todos esses pensamentos, irmãos, não são do Senhor. O próprio profeta Isaías, segura aí em Josué, que nós já voltamos em Josué. Vamos abrir aqui no livro de Isaías.
Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vocês vão procurar, irmãos, acompanhar, abra suas Bíblias. Vamos acompanhar a leitura. É importante que se confere tudo que é dito. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui nós vemos com clareza o profeta Isaías nos ensinando e confirmando, irmãos, a palavra de Deus, que verdadeiramente os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Por mais bonzinho que seja o meu pensamento, o meu caminho, preste bem atenção, por mais bonzinho, não são os pensamentos de Deus. Por isso que é importante, irmãos, eu ser conduzido pela palavra de Deus. Eu consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser como uma caixinha de sorte, que você abre toda manhã. Eu quero ver o que o Senhor está falando comigo agora, e você abre a Bíblia. Não pode ser assim. Nós devemos meditar, irmãos, dia e noite na palavra do Senhor, nas Escrituras, para que elas, ou melhor, para que o meu coração seja cheio das palavras de Deus, e assim eu possa viver e glorificar o Senhor no meu dia a dia, e também entender e compreender a sua vontade para a minha vida nesses dias. Então Josué teve a sua própria experiência com o Senhor. Então Josué capítulo 1, vamos ler a partir do verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então aqui a palavra se confirma. O Senhor está, o Senhor anda com aquele que anda com Ele. O Senhor não vai investir a sua vida em lugares aonde Ele não está, irmão. O Senhor estaria com Josué por onde ele andasse. Mas antes disso, o Senhor aconselha: se esforça, te tem bom ânimo, medita na lei dia e noite, não aparta desse livro da sua boca. Então isso é necessário, meus amados. Não apartar o livro, a palavra, a escritura do Senhor. Devemos meditar nela dia e noite. Porque a palavra de Deus, ela tem um conselho para a nossa vida diária.
Ela tem um conselho: marido para com sua esposa, a sua esposa para com seu marido, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, o irmão com o irmão, como se comportar na casa de Deus. O Senhor tem um conselho para todas as coisas. E nós não podemos rejeitar o conselho de Deus. Nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida. Há uma situação difícil, aplique a palavra. Busque o Senhor. Senhor, o que o Senhor diz acerca deste assunto? Nós precisamos obedecer a palavra. Não tente fazer algo pelo teu próprio pensamento, naquilo que diz respeito à tua casa, à tua vida, porque você não concorda com isso. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca é dura. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar nossas almas. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos fazer sábios em todas as coisas. Nós não podemos nos acovardar diante ou mediante a palavra de Deus. Nós devemos aplicá-la na minha vida. Se há algo que precisa ser ajustado, o remédio é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz o equilíbrio necessário para uma vida normal no Senhor. Traz um conselho para os servos, traz um conselho para o patrão, traz ou não traz? Mas qual que é a dificuldade? Eu não aplico aquela palavra na minha vida e ela não terá efeito. Como nós devemos nos comportar diante do meu patrão, ainda que ele for um patrão mau? Como deve ser o meu coração em relação àquele patrão mau? Servir ele como ao Senhor. A palavra também diz: se ele for mau, é o Senhor que vai tratar dele. Agora, se eu for um servo rebelde, teimoso, só faça o que quer, o Senhor, antes de tratar, o patrão vai tratar com você. E você vai prolongar mais o teu sofrimento ali. Em relação a pais e filhos, o que a palavra de Deus nos orienta, irmãos? A disciplina. A orar junto, ler as Escrituras. E quando necessário, aplique a varinha. Sabe uma varinha? Separa uma varinha, sem carocinho, uma varinha bem lisa, consagra ela ao Senhor, e na hora que é necessário usá-la, pega o teu filho, vá para o teu quarto e dá umas varadinhas na bunda dele. E converse com ele. Você está sendo disciplinado porque o Pai te ama e o Pai quer que você participe da santidade de Deus. Porque é assim que o Senhor faz comigo. É assim que o Senhor faz com você. Ele aplica a disciplina sobre nós. Por quê? Porque Ele nos ama e porque Ele nos tem como filhos. E Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Esse é o amor do Senhor. Então Josué teve toda a orientação. Só apenas deu pequenos exemplos no nosso dia a dia, irmãos. Mas isso é para toda a vida. A sujeição à palavra de Deus é em todos os aspectos. É na igreja, é fora da igreja, principalmente fora da igreja, né? Porque às vezes nas reuniões parece que nós estamos
impecáveis. Parece que nós não pecamos, né? Mas o problema é lá fora. É um bom testemunho de Cristo no meio de uma geração má e infiel. É ser sujeito. Irmãos, a sujeição é um ótimo remédio para curar nossas vidas. A sujeição ao Senhor, a sua palavra, é um remédio que primeiro cura a minha vida. E depois o Senhor lida com as situações que estão ao meu redor. Essa geração é uma geração má, é uma geração infiel, é uma geração desobediente, que desonra seu pai, que desonra sua mãe, que vai contra tudo que for autoridade. Uma geração que diz o meu corpo, minhas regras. Uma geração que não quer estar sujeito. Eu mando na minha vida. Quando chega a maioridade, quando eles completam 18 anos, eles acham que eles acharam o mundo. Eles acham que já viveram. A partir de agora eu sou o dono do meu nariz. Uma geração que os pais estão enterrando seus filhos. E a Bíblia diz que é o contrário, os filhos que devem enterrar seus pais. Isso é a forma natural, normal. Muitos pais chorando porque estão enterrando seus filhos, porque não disciplinaram. Não disciplinaram os seus filhos. A disciplina, irmãos, nos preserva do dia mau. Então Josué, o Senhor falou, olha, medita nisso. Moisés não está mais entre vocês. Mas a lei de Moisés está. A lei, a palavra de Deus está dentro de nós, irmãos. E precisamos consultá-lo de noite para aquilo que eu preciso. Seja correção, seja, enfim, tudo que diz respeito à minha vida. A palavra de Deus é que tem me norteado esse tempo. A palavra de Deus, ela deve, eu não posso tomar nenhuma decisão, irmãos, só. Eu não posso andar mais solo. Agora eu tenho que andar junto. Devemos buscar o conselho do Senhor para viver. A Bíblia fala, buscai ao Senhor e viver. E se eu não busco ao Senhor, eu morrerei. Existe uma hierarquia que nós precisamos respeitar, irmãos. Deus, Cristo, homem, mulher e filhos. Nós não podemos inverter essas posições. Que foi colocada pelo Senhor. Não sou eu que estou dizendo, as Escrituras estão dizendo. Então é importantíssimo, meus amados irmãos, que nós obedecemos a palavra do Senhor. Aqui no Salmo 119, versos 105, diz assim, Salmo 119, verso 105. Todos acharam? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quem clareia por onde eu ando? O que clareia cada passo que eu dou? A palavra de Deus. Ainda que vivemos, irmãos, num mundo em trevas, o mundo jaz no maligno.
O mundo está em densas trevas. Os conceitos do mundo, as ideias do mundo, a forma que o mundo trabalha com as coisas, é trevas, irmãos. Mas o reino de Deus é luz. Amém. E a sua palavra, quando nós estamos andando nesse reino, vai clareando nossos passos. O que nós precisamos é deixar o Senhor domar o meu coração. Eu não posso ter cerviz de ferro. Eu também não posso agir como se o Senhor não estivesse falando comigo. Porque o Senhor fala conosco, sabe quando? Todos os dias. Tem irmãos que dizem, eu vou na reunião domingo que eu quero ouvir o Senhor. Amém, o Senhor fala. Mas o Senhor fala todos os dias também. O Senhor fala desde a hora que eu acordo. O Senhor ministra no meu coração quando eu durmo. O Senhor fala em todo o tempo. Mas é o meu coração que precisa ser tomado. O meu coração, irmãos, precisa ser sarado. E não há outra forma que isso aconteça. Não há outra forma. Não há outro remédio para o meu coração a não ser nos sujeitar à palavra do Senhor. A vê-la como palavra de Deus e me submeter. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Então eu farei, mediante a tua palavra. Não foi isso que Pedro disse ao Senhor? Enquanto pescou por um tempo e não pegou nenhum peixe? E o Senhor vem e fala, agora Pedro, joga para essa banda, joga para a banda direita. E o Pedro diz, olha, pela tua palavra eu lançarei as minhas redes. Às vezes você está lançando a rede no lado errado. Você está lançando a rede, você está vivendo segundo o teu coração. E por isso que nada acontece, nada prospera, você não avança. Sempre está numa vida problemática, uma vida murmuradora, uma vida reclamando de tudo. Porque não obedece a palavra de Deus. Se afasta da comunhão, porque o teu coração é duro. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, nós não podemos, amados irmãos, nós não podemos substituir a Jesus na nossa vida. Os irmãos de Colossenses, teve um tempo que eles quiseram, além de Jesus, mas nós podemos também viver dessa forma. Além de Jesus, o conhecimento humano também pode nos ajudar muito. E Paulo tem que escrever a Colossenses para que os irmãos voltassem, lembrassem daquela palavra que foi desde o princípio, para que ele não abrisse mão daquilo que eles foram ensinados, para que não desse ouvido a palavras que não tinham fundamento, a que não deixasse aquilo que eles aprenderam desde o começo. Nada pode substituir o Senhor, irmãos, e nada pode ajudar o Senhor na nossa vida. O caminho é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes nós queremos tomar um outro tipo de remédio para ver se podemos acelerar o processo na minha vida. Nós só atrapalhamos.
Então, Eclesiastes capítulo 10, verso 4. Preste bem atenção. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Então, a submissão, verso B, a parte B desse verso, a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ainda que se levantam contra nós, ainda que as autoridades, que são muito mais fortes, se levantam contra nós, nós devemos permanecer no nosso lugar, diante do Senhor, em sujeição, em submissão, porque é Ele que vai fazer que as coisas cessem, irmãos. É Ele que vai fazer que as coisas passem. Nós precisamos permanecer submissos, ou seja, debaixo das mãos do Senhor, humilhados, sem questionamentos, sem perguntas, mudo. Se o nosso coração já começa a fazer muita pergunta, eu não estou submisso. Porque a submissão, ela nos cala, irmão. A submissão tira toda a nossa força. A submissão nos leva a estar totalmente em silêncio dentro de nós. São essas coisas, isso faz parte do Evangelho de Deus. Ou não? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Então, hoje o sistema religioso, ele vai nos ensinar a nos defender, a ser forte, a conquistar, a declarar a bênção de Deus, buscar a Deus só por aquilo que Ele pode dar. Esse é o sistema religioso. Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus é tomar a sua cruz cada dia, negar a si mesmo, é se sujeitar, é se submeter, é dar a luta fácil, é andar 2 milhas, é não desviar, não é. Às vezes a gente sabe que aquela pessoa, ela é difícil, mas às vezes é o Senhor trabalhando na nossa vida, irmãos. Às vezes o Senhor nos algema com aquele que consegue tocar, nos incomodar, até que nós sejamos sarados, amadurecidos. Depois Ele solta. É assim, irmãos. Melhor andar com aquele que te fala a verdade do que aquele que te oculta a verdade. Que fale a verdade é amor. Jesus está caminhando com seus discípulos, se aproxima dele um homem e diz assim: o que eu preciso fazer para herdar a salvação? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos, obedece pai e mãe. Eu falei assim: não, Senhor, isso desde da minha mocidade, desde pequeno, eu guardo todas essas coisas. O Jesus olhou para ele: nossa, se alegrou. E daí Jesus olhou para ele, né? Diz a palavra que Jesus amou aquele homem. E Jesus falou para ele assim: olha, mas falta uma coisa. Que bom que você guarda os mandamentos, que você é obediente, que você é isso, mas te falta uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele homem levou um choque, porque aquele homem era muito rico.
E agora, irmãos? Como nós queremos servir ao Senhor? Cheio de si, seguro em si, ou abrir mão da minha segurança e se entregar para Cristo? Sempre nós temos um mais. Eu não fiz isso por causa disso, eu deixei de fazer isso por causa daquilo, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Sempre temos uma desculpa, irmãos. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Abre mão da tua riqueza. Abre mão daquilo que te atrapalha a caminhar com Cristo. Abre mão das tuas razões, irmão. Nós precisamos amadurecer nessas áreas. Então, o escritor aqui, ele fala, olha, seja sujeito, e você será curado. Curado daquilo que te aflige. Curado, irmãos. Nós vamos ser curados. Curados. Nós precisamos tomar o remédio correto. Você está sentindo algo no teu físico, mas você trata de outro. Nós temos que tratar daquilo que está nos causando mal e vencer aquilo para avançar. Amém? Para avançar. Ouça o Senhor, nós devemos ouvir o Senhor essa manhã. Ouvir o Senhor essa manhã. Então, o segredo, qual é o segredo? A palavra de Cristo habite em vossos corações, abundantemente. Porque ela pode trabalhar naquelas áreas que eu desconheço. Às vezes, irmão, nós não avançamos porque nós não abrimos mão. Nós não temos interesse pelo Senhor. Precisamos ter interesse pelo Senhor. Olha como estão as coisas lá fora. Olha como nós estamos vivendo. Olha essa geração. Abre aqui em Provérbios, capítulo 29, capítulo 30, melhor dizendo. Provérbios, capítulo 30, eu vou te falar como é essa geração. O que você quer para a tua vida? A geração de Cristo ou essa geração do mundo? Quem eu quero que esteja do meu lado? A geração de Cristo ou a geração que está nesse mundo? Provérbios, capítulo 30, a partir do verso 11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Irmãos, que geração é essa? Ela já foi, ela virá ou ela está? Uma geração que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Nós não estamos vivendo isso? Esses dias eu vi uma notícia que uma moça foi dada liberdade por ela, aquela saidinha no final de ano. Ela matou o pai dela. Será o dia dos pais para ver o pai? Aquela saidinha, ela matou o pai dela. É essa geração que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Quando a palavra diz isso, a palavra não está brincando, irmãos. Quando a palavra diz para nós disciplinarmos nossos filhos, a levarmos a sério, a palavra de Deus não está brincando.
Porque essa geração está acabando com a família. Verso 12. Há uma geração que é pura a seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Que geração é essa, irmão? Isso vai acontecer ou está acontecendo? Uma geração que nunca foi lavada da sua imundície, mas que ela está tão acostumada com a sujeira, que aquela sujeira faz parte da vida dela, e ela tem uma vida normal. Por isso nós não podemos imitar, irmãos, nem o estilo de vida dessa geração, nem o estilo de roupa dessa geração, nem o estilo de vocabulário dessa geração, porque é imundo diante do Senhor, que não foram lavados, que não foram purificados. Eu já vi irmãos falando palavras que é dessa geração, vestindo roupas que é dessa geração. Verso 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Essa geração aí, arrogante, presunçosa, soberba. Nós estamos vendo aí, irmão, mas a palavra já nos alertava disso. Há uma geração, verso 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Irmãos, olha que época que esse escritor escreveu. Vamos agora olhar o tempo que nós vivemos. Se ele não está falando disso agora. Nós precisamos levar a sério as coisas do Senhor. Porque as coisas estão acontecendo do nosso lado. Não é verdade? Nós temos que ter uma atitude. Ló via a perversidade de Sodoma e de Gomorra, ele sentia uma aflição lá dentro, mas não saiu de lá. Nós precisamos nos mover e caminhar na direção do Senhor. Amém? Caminhar na direção do Senhor. Então, se nós queremos andar, irmãos, conforme ao nosso Senhor, nós precisamos considerar toda a palavra de Deus, ser diligente à palavra do Senhor. Podemos ir com a multidão, a transgressão, no meio da multidão, a transgressão. Na multidão das palavras, a transgressão. Precisamos nos retirar, precisamos ficar a sós com o Senhor. Precisamos aplicar a palavra de Deus. Não podemos retroceder. Abraão tinha uma promessa. Qual que era a promessa? Que o Senhor daria um filho e que ele seria pai de uma multidão, de uma numerosa nação. Abraão vai para o Egito com Sara. O Egito tem uma representação para a vida do crente. Qual? O mundo. Então ele desceu para o Egito, e quando ele voltou, Sara teve uma grande ideia. Vou levar Agar, uma serva, uma escrava conosco.
Então toda vez que eu desço ao Egito, irmãos, cuidado, eu posso estar fazendo algo de lá que pode me prejudicar lá no futuro. Quem foi Agar? Quem foi Agar? Mãe de quem? De Ismael. Mas não era Ismael o filho da promessa, era Isaac. Precisava ter trazido Agar do Egito. Então nós temos, a obra do Senhor ela é muito preciosa, irmãos, e minuciosa também. Se você não investigar a obra de Deus minuciosamente, você não vai conseguir observar, você não vai conseguir ver a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela não está no topo, ela está bem lá embaixo, e deve ser vista pela fé. Tem que ter visão celestial, senão você não vai conseguir ver a obra de Deus. Você vai ficar no teu eu acho e as coisas não vão acontecer. Então o Senhor nos exorta esta manhã a caminhar pela palavra, a viver pela palavra, a buscar a palavra. Não só quando eu tenho necessidade, mas um padrão de vida. Então nós vemos que Josué, o Senhor aconselha ele a meditar no livro da lei dia e noite. E nós vemos aqui em Colossenses, vamos abrir aqui no livro de Colossenses. E nós vemos no livro de Colossenses, Paulo também aconselhando os irmãos, né? Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Como deve estar o nosso coração, irmão? Cheios da palavra de Deus. Mas como eu estarei com o meu coração cheio se eu não busco o Senhor, se eu não medito na palavra, se eu não dou oportunidade à palavra de Deus trabalhar na minha vida? O sistema religioso está cheio de chavões. Eles pegam um verso e tiram do contexto e usam aquele verso como chavão, como um amuleto. É isso que eles fazem, irmãos. Mas nós não podemos fazer isso. E muitas vezes nós fazemos também. Se nós não tivermos experimentados na palavra, eu preciso estar experimentado na palavra. Aquela palavra precisa estar no meu coração. Será apenas um verso sendo usado como um amuleto. A palavra de Deus, ela é vida, ela tem um contexto. E eu devo entender e compreender essa palavra. Então a palavra de Deus, ela deve estar abundante no meu coração. Eu dou um conselho para vocês, homens: busque ao Senhor. Não envolve com outras coisas, a não ser buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aplicar isso na tua vida. E nós veremos o resultado lá na frente. Amém? Amém. Então busque. Eu vou dar para os irmãos lerem em casa. Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Verso 4. Aqui tem uma experiência de Lucas. Então os irmãos extraem o que o Senhor quer falar com você. Pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu queres falar comigo? O que o Senhor quer gerar no meu coração? Leia. Pode também completar essa leitura com Atos 1, do verso 1 ao verso 4 também. Atos 1, do verso 1 ao verso 4. Complemente, medite. Qual é a essência dessa palavra que Lucas buscou tão ardentemente, tão minuciosamente? Vamos orar, irmãos? Bendito seja o Senhor esta manhã. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Que a Tua palavra caia no nosso coração, encontre o nosso coração como boa terra, Senhor. Não queremos ser rebeldes, não queremos ser como aqueles que se voltam para trás, mas queremos, ó Senhor, amar o Senhor, ser trabalhado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, segundo a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, queime no nosso coração, que possamos ser obedientes, ó Deus, em todas as coisas, em todos os conselhos do Senhor. Une o nosso coração ao temor do Teu santo nome. Abra o nosso entendimento para compreender as coisas que são de cima, para pensar nas coisas que são de cima. Nós te damos graça esta manhã pela vida da igreja, que os irmãos avancem, ó Deus, dia após dia diante do Senhor. Damos graças ao Senhor por todas as coisas esta manhã, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém.